Bom dia, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos conceda gozo abundante, vida abundante, graça abundante, poder abundante. E que todos sejam fortificados nesta abundância do Espírito Santo, rejuvenescidos através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, a abundância, ela é algo que traz calma, tranquilidade ao pai de família. Eu estou me referindo à abundância natural. Nós entendemos isto, que quando o alimento em casa vai ficando escasso, então aquilo gera uma certa preocupação a mãe, o pai, ao ver que o estoque de alimento está diminuindo, e parece que está difícil de repor aquele estoque. Então aquilo traz uma certa preocupação pelo dia do amanhã. E isto faz parte mesmo da vida natural. E às vezes isto leva o pai, a mãe, os cristãos a ajoelhar-se mais, a buscar mais a Deus, para que aquilo seja suprido, basta melhorar, basta orar. Então, em certos casos, vamos dizer, para não dizer em todos, a escassez natural leva o cristão a buscar mais Deus. Veja bem, porque é difícil, é ruim ver, esta condição. Então, dos dois lados existem a escassez natural mas existe também a escassez espiritual. A natural a pessoa percebe mais rápido. Agora, a espiritual, ele tem que ter uma percepção espiritual para perceber que aquilo está entrando numa escassez. Porque facilmente o homem é enganado, o ser humano é enganado por suas próprias práticas religiosas. Não, eu estou bem, eu vou à igreja, eu canto, eu faço isto e aquilo. Mas pode ele estar fazendo aquilo de uma forma simplesmente natural e não uma forma como Deus ama, que é inteiramente devocionada a Ele, mas sim para agradar aos olhos de líderes religiosos. Eu não falto um culto, eu sou o primeiro que chega, o último que sai. Mas vejam bem, mas Jesus promete a nós uma abundância espiritual também. E quanto à questão da natural, ele sempre vai suprir a nossa necessidade quando nós estamos em sua vontade. Não precisa se preocupar. Agora, o gozo, a alegria, uma vida abundante, ele proporciona a todos aqueles que dedicam de coração a servi-lo. Que Jesus diz em João 10, através que nos proporcionaria uma vida abundante. Ele diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te ajude a receber isto.
Você é uma ovelha do Senhor Jesus. E o diabo quer destruir a sua fé. Ele quer destruir a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Porque a saúde física, ela é mais perceptível. Porque dói. Ela traz angústias, preocupações, essa dor que não passa. Então, lógico, logo está indo num pronto-socorro, procurando um socorro médico, um remédio. E às vezes o enfraquecimento espiritual, ele é menos perceptível porque precisa de uma percepção espiritual. E na medida que se afasta das coisas espirituais, essa percepção também diminui. Porque há uma cauterização de consciência a respeito disso. E a religião tem a capacidade de fazer isso. Levar a pessoa a achar que o que ele está fazendo é suficiente. E às vezes sim é, só que é a maneira de fazer. Como você adora, como você louva. Como você tem o companheirismo com os irmãos. Você não percebe, às vezes a gente não percebe que nós estamos tendo companheirismo, mas o que vemos é só o defeito dos irmãos, das irmãs, a roupa do irmão, a roupa da irmã, o modo que a irmã se... Compreende? E aqui nós passamos a censurar a todos e não vemos o que está acontecendo com a gente. Mas Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho, para que então possa ajudar o seu irmão. Mas a vida abundante está à disposição da criança ou ancião. É promessa de Deus. Essa graça abundante. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 9:8, ele nos diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Não sejamos, portanto, escassos, pobres de boas obras, porque financeiramente todo mundo luta para melhorar de vida. Vocês vejam que eu estou fazendo um paralelo entre uma coisa e a outra, para nós percebermos o que nós buscamos mais. Financeiramente, quer uma casa melhor, um carro mais novo, roupas melhores. Não que isso seja errado. Não é errado você buscar melhorar sua condição em casa, seu carro. Tudo isso é louvável, dá um conforto melhor à família. A questão é quando nós relaxamos a parte espiritual, o nosso tempo para as coisas espirituais se torna escasso, vai diminuindo porque as coisas materiais vão cobrindo. Porque quanto mais se tem, mais se quer ter. Isso é o que a Bíblia diz. Porque não há uma satisfação em riquezas naturais. Agora, se você obtém as suas coisas, luta por causa delas, para a sua família ter o melhor conforto, Deus te abençoe, te ajude, te capacite. Mas não deixe o principal. O principal é o espiritual e as coisas estão invertendo. O mundo tem invertido isso. Agora, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Porque há este poder. Deus nos deu este poder, esta capacidade de percepção, discernimento. Então você tem que ser uma pessoa que tem percepção, uma moça, um moço,
embora ele tendo que trabalhar para conquistar sua casa, seu carro, às vezes seu pai não tem condição, mas ele estuda, ele trabalha. Em tudo isso ele pode colocar a Deus lá no seu trabalho. Ele pode colocar Deus na escola. Você tem exemplo, nós temos exemplos na Bíblia. Sempre cita-se exemplos bíblicos para isso encorajar de jovens, de moças, que colocou primeiramente Deus na vida, de mulheres como Abigail, né? Que teve a percepção espiritual, o discernimento, de perceber antes que aquela coisa acontecesse, que a sua casa seria arruinada, que seus filhos seriam os mortos, que eles morreriam todos quando Davi marchou contra aquela casa. E ela fez aquilo que seu marido jamais permitiria e nem faria, mas ela fez e salvou a sua casa, embora não salvou o seu marido, mas salvou a sua casa. A mulher sábia edifica a casa. Oh, que coisa, que responsabilidade, né, minhas irmãs? Vendo? A sabedoria, a mulher sábia edifica a casa, porque a sabedoria dá percepção. Então, esse poder abundante, eles têm que estar na vida de cada um de nós. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você já parou e pensou que você tem um poder outorgado por Deus para falar? Um poder outorgado pelo eterno, poderoso Deus. Que coisa! Este versículo é tremendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele opera em você. Mas eu sou tão novo, eu sou um adolescente. Adolescente que vence a transgressão. Adolescente que vence a desobediência. Adolescente que vence a ira que está diabólica nestes últimos dias que estamos vivendo agora, neste tempo que estamos vivendo. Uma ira impregnada nas pessoas. Por qualquer coisinha se mata, qualquer coisinha destrói. A ira deve ser controlada por este poder abundante. Paulo diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha a ira sobre o sol, sobre vós. Não vá dormir irado, né? Não se põe o sol sobre vós. A ira, às vezes você vai irar, mas esse poder de Deus que opera em você, te dá capacidade para vencer, suportar a ira sem praticar o que a ira quer que você pratique. A ira é uma força e você vai se irar, nós iramos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas quem vai fazer com que você vença? Esse poder de Deus que opera em ti. Por isso, primeiramente, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tanto no natural como no espiritual. Mas se nós colocarmos as coisas naturais em primeiro lugar, vai nos faltar, até às vezes as naturais. Mas se confiarmos inteiramente em Deus, nós vamos buscar as naturais, mas primeiro as espirituais. A primordial
são as espirituais para aqueles que têm colocado as suas vidas à disposição do Senhor. Então, que Deus seja gracioso para com todos. Em Filipenses 4,19, então, Paulo nos fala algo maravilhoso também. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então, você pode receber isso no seu coração inteiramente. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar lutando, mas a sua principal luta é estar em comunhão com Deus e com seus filhos. Isso é importante. Essa comunhão é em espírito. Isso não quer dizer que você tem que estar na casa de todo mundo todo dia. E tem tantas pessoas que estamos nós em comunhão hoje que nós nem nunca vimos. Nunca apertamos a mão ao outro, nunca conversamos pessoalmente, mas estamos em comunhão, em espírito. Porque há um só Deus, uma só fé, um só amor, um só Espírito. E este Espírito que nos une não tem distância. Ele opera em você aonde você estiver. Esta abundância está em você aí, onde quer que você esteja. Que é o poder de Deus que opera em nós, que faz com que nós tenhamos abundantemente além daquilo que pedimos. Em nome de Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor Deus, o Pai das luzes, que possa vós todos terem gozo, vida, graça, poder abundante. Em nome de Jesus Cristo, vocês todos sejam fortificados na graça e no amor. Amém.